Olá, tudo bem? Estamos de volta, com a nossa aula do pré-ENEM. Agora eu vou falar sobre a embriologia na nossa frente B. Sou Caterine Carvalho e vamos lá. A embriologia, é um ramo da biologia que não é tão jovem assim não, tão recente, tá? Ela já vem sendo tratada há muitos e muitos anos atrás. Então, para falar um pouco do histórico da embriologia, trouxe alguns tópicos aqui para vocês. Vamos falar da questão da religião, as religiões primitivas, elas já trabalhavam essa ideia da embriologia. Elas tinham correntes de pensamentos que definiam a embriologia assim. A corrente homunculista dizia homens que dão origem, eram responsáveis pela reprodução. E as correntes ovulistas diziam as fêmeas eram responsáveis, as mulheres, as fêmeas eram responsáveis pela reprodução. Então, são ideias bem antigas, mas que já falavam da embriologia. No século V a.C., Hipócrates já estudava o desenvolvimento embrionário em galinhas e já achava semelhante ao desenvolvimento humano. Então já foi um avanço muito bom, mas o fundador mesmo da embriologia foi Aristóteles, no século IV a.C. Ele já fazia o estudo do desenvolvimento com a questão de células, já observava assim, que tinha aquela semelhança de galinhas com o desenvolvimento humano, mas ele já via as estruturas, aquelas estruturas embrionárias ali no ovo. Então, ele realmente foi o fundador, ele já tinha mais conceitos do que os que já tinham aparecido. Na Renascença, Leonardo da Vinci, com sua arte, já pintava úteros gravídicos, isso para representar a questão da gestação, Já representava, então, a ciência. Em 1651, Harvey já descobriu que os ovos saíam do útero e não dos ovários. Então, ele já deu essa ideia, já um conceito a mais, em relação à questão de ovos, Eles já falavam ovos, ou seja, as células que davam as primeiras origens, o zigoto, eles já comentavam, só que eles saíam do útero e não dos ovários. Graff, em 1672, já conheceu os folículos ovarianos, e já viu que eles tinham origem no ovário mesmo. Então, já conseguiu esclarecer mais essa questão de onde vinham esses ovos. E Rahn e Leeuwenhoek, nome complicado, Eles criaram o preformismo, que em 1677, já tinha um microscópio, e eles criaram aquela teoria lá, que tinha um homem miniatura, dentro do espermatozoide, vocês já devem ter visto essa imagem aí. Pois essa imagem do tipo um homem miniatura dentro do espermatozoide corresponde a uma teoria chamada preformismo, e foi defendida por esses dois em 1677. Wolff, em 1759, já falava nos blastocistos, Blastocistos já são aquelas células do embrião. Continuando no histórico ainda, Spallanzani, já em 1775, já falava que para ocorrer a fecundação precisava do espermatozoide e do óvulo, deles se unirem. Von Baer, em 1827, foi o pai da embriologia moderna, ele descreveu também os tecidos embrionários, ele já se baseou nas observações de Wolff, O Wolff que a gente falou agora há pouco, e já falava dos blastocistos. E atualmente nós temos a embriologia experimental, onde ela estuda os fenômenos isolados da embriologia, E estuda todas as fases, todos os acontecimentos, os eventos que são envolvidos nesse desenvolvimento dos embriões. E foi também concluído atualmente que tanto os preformistas como os epigenistas, que no caso Aristóteles criou a epigenia, que é a ciência que vai estudar a questão dessa transmissão, da própria origem dos embriões, eles tiveram contribuições significativas. Então, nenhum estava errado. Embora aquela questão do espermatozoide ter uma miniatura dentro ser bem assim inusitada, mas ela não é descartado alguns dos itens que ela citava, porque
Dentro do espermatozoide nós temos o código genético que é repassado para o futuro, o embrião resultante da fecundação que aquele espermatozoide vai fazer. Então vamos agora para a embriologia em si. A embriologia tem um conceito, hoje ela é uma ciência independente, né? E o conceito dela, segundo Patten, já bem em 1969, colocou esse conceito e eu achei interessante trazer para vocês. Então, é o estudo do crescimento do organismo e da diferenciação que ele vai sofrendo no curso do seu desenvolvimento, desde o tempo que ele é ovo até ele se tornar um ser complexo, de vida independente e semelhante aos dos pais. Então, nesse conceito, você consegue ver que ele fala de todas as divisões celulares envolvidas, os eventos que vão acontecer e ainda inclui a genética pela questão, né, da semelhança com os pais, pois a embriologia não vai ficar distante da genética de forma alguma. A embriologia ela tem suas divisões também, né, em áreas. A embriologia geral, que estuda como um todo, toda a questão da formação do ovo, desde a fecundação até a hora da fase, né, da formação do organismo complexo. Nós temos a embriologia especial, que trabalha com a formação de órgãos, a organogênese, como ocorre a formação dos órgãos. A morfológica, que vai estudar cada parte isoladamente, né? Os sistemas digestivos, sistema nervoso, sistema cardiovascular. A descritiva, ela vai descrever também partes tipo, vamos estudar aqui a embriologia, só a embriologia humana. Ela vai descrever só o embrião humano. Tá? Ela vai voltar para uma área apenas. A comparada, que é onde você estuda a comparação de vários embriões na escala zoológica, né? Comparando a do peixe, a do anfíbio, com a do mamífero, com a das aves. A embriologia patológica ou teratológica, ou a teratologia, é aquela que vai compreender as malformações congênitas, né? Por que os embriões tiveram malformações? Ela é já um ramo muito mais explorado na questão humana para um entendimento, né? Esses abortos espontâneos, essas malformações congênitas. Sejam elas genéticas ou teratológicas, ou seja, causadas por alguma substância química, alguma exposição durante a gestação, que teve influência na formação. A química estuda os fenômenos bioquímicos envolvidos, a fisiológica vai estudar o funcionamento dos sistemas, dentro ainda lá na fase de embrião, a experimental que eu já falei, que é estudar os experimentos isoladamente também, e a vegetal, que vai estudar também embriões de plantas. Existe também o ramo, né, para vegetal. Então, vamos lá. Para a embriologia que interessa mais para o Enem, ela começa na formação de gametas. E a gente chama esse processo de gametogênese. A gametogênese vai ser o quê? Toda a formação de gametas a partir de células especializadas no nosso corpo, no corpo de outros animais. E essas células especializadas, elas são chamadas germinativas primordiais. E elas vão sofrer inúmeras divisões celulares, né? Mitoses, e vão se multiplicar até gerar a formação de gametas. Ou seja, elas vão sofrer mitoses e vão sofrer também meioses. E aí vão se especializar em gametas, que são, no caso do ser humano, o óvulo da mulher e o espermatozoide do homem, e de muitos animais também. Então, a gametogênese, tá, vai formar espermatozoides, que é a espermatogênese, que é o que nós vamos ver primeiro, e na mulher vai ser a ovogênese, ou ovulogênese, ou oogênese. Ela pode encontrar esses três nomes, depende da literatura, do livro de biologia. Os autores, tá, eles são livres para escolher os termos que eles acham mais convenientes nos seus textos, mas corresponde à mesma coisa. Então, vamos iniciar pela espermatogênese. Aqui, nesse esquema, você consegue ver a célula germinativa primordial, ela tem origem lá dos testículos. Ainda na barriga da mãe, né, o homem que está sendo gerado, ele já tem essas células aí, certo? No seu testículo. E elas são diploides. Você vê essa denominaçãozinha aqui, ó, 2N, quer dizer que ela tem
os 46 cromossomos, né? No caso, eu estou falando do ser humano. Então, ela tem os 46 cromossomos aqui. Aí, essa célula germinativa, ela vai sofrer mitoses. Ao sofrer mitoses, ela vai formar espermatogônias, que também são diploides, porque a mitose não há redução do número de cromossomos, como vocês já tiveram uma aula, né, anteriormente. Então, ela não vai sofrer redução do número de cromossomos, ela continua sendo diploide. Essas espermatogônias continuam sofrendo mitoses e vão formar espermatogônias no período germinativo. Esse período de passagem de célula germinativa para espermatogônia sofrendo inúmeras mitoses, esse é o período germinativo. Algumas espermatogônias vão continuar sofrendo mitoses e outras vão passar por um período de crescimento para ocorrer uma divisão celular mais específica, que é exatamente a gametogênese. Então, aqui, uma espermatogônia diploide, ela vai sofrer a sua primeira divisão celular, né? Ela vai sofrer a sua primeira divisão celular. Para isso, ela o quê? Aumenta de volume, não é isso? Para a duplicação lá ela sofre um aumento de volume para que ela sofra a divisão celular. Então, quando a espermatogônia cresce para se dividir, aumenta o volume aqui, ela passa a ser chamada espermatócito 1. Tá? As outras vão lá continuar crescendo sem divisão. A que vai sofrer divisão, ela aumenta o volume e passa a ser chamada de espermatócito 1, e ele é diploide. Tá? Nesse período aqui, onde ela cresceu, você chama período de crescimento, onde a espermatogônia passou a ser chamada espermatócito 1. O espermatócito 1 vai sofrer a divisão meiose, que é aquela que reduz o número de cromossomos pela metade nas células filhas, né? Aqui é a célula mãe e as células filhas. Essa meiose, você sabe que a meiose tem duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, ela vai formar dois espermatócitos, espermatócitos 2, ó, já com a metade do número de cromossomos que o espermatócito 1 tinha. E aí, esses espermatócitos 2 vão sofrer a meiose 2. E aí, quando sofrem a meiose 2, eles vão formar as espermátides, que são haploides também. Veja que até onde é que ela deixou de ser diploide, ó, do espermatócito 1 para o espermatócito 2. Ela deixou de ser diploide para ser haploide, pois ela sofreu meiose, no caso a meiose 1. Aí, o espermatócito 2 sofreu a meiose 2, que não muda a questão de redução de cromossomos, né? Ela já era haploide, continua sendo haploide, porque a meiose ela sofre duas divisões, né? Esse período aqui você chama de maturação. É o período onde as meioses ocorrem, né? E aí, as espermátides são células, tá? Olha aqui, ó, haploides, com citoplasma, núcleo, membrana. Elas vão ter que se especializarem para formar realmente o gameto espermatozoide. Então, esse período chama-se de diferenciação, onde as espermátides se especializam em espermatozoides. Como? Os centríolos vão formar os flagelos, ela diminui o citoplasma, ela vai formar a bolsa de complexo de Golgi, vai formar o acrossomo, que é que fica bem aqui na pontinha da célula do espermatozoide, onde vai ter o contato com o óvulo, né? A gente vai conhecer essa reação química aqui. E ele vai ser uma célula móvel, devido aos flagelos que vão se desenvolver a partir dos centríolos, né? Que permitem essa mobilidade do espermatozoide, que é encontrar o óvulo após a cópula. Agora, a ovogênese, né? Ou ovulogênese, como você queira chamar. Do mesmo jeito, tem uma célula germinativa lá nos ovários, ou célula germinativa primordial. Isso aqui acontece ainda na mulher, ainda na vida intrauterina, vai estar acontecendo isso aqui. Aí o que vai acontecer? A célula germinativa, que é diploide, vai sofrer a sua mitose e vai formar ovogônias. Ovogônias também diploides.
E ovogônias continuam sofrendo mais mitoses. E várias ovogônias vão se formando. Isso aqui é o período germinativo. As ovogônias, uma delas vai sofrer o período de crescimento, que é para sofrer a divisão de meiose. Então, ela aumenta o volume para sofrer a sua meiose, né, que vai formar realmente o gameto. Mas quando a ovogônia cresce e fica o seu volume bem aumentado, ela passa a ser chamada de ovócito 1. O ovócito 1 sofre meiose 1. Quando ele sofre meiose 1, ele deixa de ser diploide e passa a ser haploide. Só que aqui existe uma diferença, você está vendo? O ovócito 2, que é originado do ovócito 1 que sofreu meiose 1, ele é bem grande em relação a essa outra célulazinha do lado, que é o glóbulo polar, ou polócito 1. Por quê? Porque nessa meiose aqui, na hora de dividir os cromossomos, os cromossomos eles ficam para a periferia. Eles vêm mais para esse lado que deram origem a esse ovócito 2. O do glóbulo polar, não. Inclusive, ele se degenera. Tá? Eles vão ser degenerados, todos os glóbulos polares. Então, é por isso que essa ficou grande. Todo o material foi voltado para ela. E ela vai sofrer meiose 2, o glóbulo também sofre meiose 2, para formar as últimas células do processo. Mas aqui, ó, o ovócito 2 vai sofrer meiose 2 e vai formar o óvulo, que é essa célula maior, outro glóbulo polar, e o glóbulo polar também forma mais 2, e eles vão ser degenerados. Tá? Degenerados, eles não têm função, porque todo o material foi voltado para a célula que realmente vai ser a célula fértil, a célula que vai dar origem a um novo organismo. Então, todos os nutrientes, os cromossomos foram para ela. Os cromossomos aqui também do glóbulo existem, só que eles não têm material nutritivo que dê vida longa a esses glóbulos, por isso que eles são degenerados. Esse período é chamado período de maturação, onde o ovócito 2 vai formar o óvulo. Só que uma curiosidade, esse fenômenozinho aqui de maturação na mulher, ele vai acontecer somente se houver fecundação. Então, as meninas, quando nós estamos na vida intrauterina, a gente vai ter a formação de ovócitos 1 e vão parar aqui numa fase da meiose, na prófase. E na puberdade, o ovócito 2 fica no ponto, né, para receber o espermatozoide e completar a meiose 2 para formar o óvulo, que é o que realmente vai fundir com o espermatozoide. Então, se a mulher nunca tiver tido fecundação, porque não teve contato com o espermatozoide, ela nunca vai ter um óvulo. Ela só vai ter ovócitos 2 parados na meiose 2. Uma etapa, né, a metáfase aqui. Isso quando a mulher já tem idade fértil, né, já pode gerar descendência. Então, só vai acontecer essa formação de óvulos se houver encontro com o espermatozoide. Então, a gente vai ainda entrar em detalhes da fecundação humana. Mas a fecundação, o que vem a ser? Não é o encontro dos espermatozoides com os óvulos, né, dos gametas, é o encontro de gametas. Ela acontece tanto em plantas como também em animais. Como aqui estamos falando da embriologia mais voltada ao animal, a fecundação nos animais pode ser externa e interna. Quando ela acontece fora do organismo da fêmea, ela é externa. É o que acontece com peixes, com anfíbios, que jogam os gametas na água e lá eles vão se unirem. Tá? Então, eles produzem uma quantidade bem maior de gametas. Os crustáceos, as águas-vivas, a estrela do mar, todos têm fecundação externa. E muitos outros que estão dentro dessas classes aqui também. Quando a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea, eu chamo ela de fecundação interna. Aí sim, os animais terrestres têm muito essa fecundação, porque eles não têm a água para depositar os gametas. Então, a gente tem as aves, os répteis, mamíferos, tubarões, insetos, aracnídeos, minhocas, salamandras, né? Nós também, humanos, que estamos dentro do grupo de mamíferos. Então, a fecundação é interna, ou seja, ocorre a cópula.
O macho vai depositar o gameta masculino na fêmea, para que ocorra esse processo de fecundação. Que na espécie humana são eventos bem interessantes. Então, olha aqui, a mulher ovula, né? Aqui nessa imagem ele chamou de óvulo, mas isso aqui é o ovócito 2, tá? O ovócito 2 parado lá na fase da meiose, esperando que o encontro mesmo, a fertilização em si, que é o encontro do espermatozoide, tá? Com o óvulo, para que ele realmente vire óvulo, né? Para ocorrer o restante da meiose se completar. Como é que é possível a entrada desse espermatozoide? Olha aqui, ó. O espermatozoide ele tem um acrossomo, tá? O acrossomo é o quê? É uma bolsa com enzimas proteolíticas capazes de degradar a membrana do óvulo. E o óvulo tem a coroa radiata, que é a primeira camada, a zona pelúcida e grânulos corticais. Então, quando o espermatozoide consegue entrar em contato com o óvulo, essa reação química aqui, ó, o acrossomo vai ser liberado e vai romper a barreira da zona pelúcida e dos grânulos corticais para ele entrar, certo? Quando essa reação acontece, os grânulos corticais eles criam uma barreira que fecham, não deixando mais nenhum outro penetrar na sua membrana. Então, é uma reação química bastante interessante. Tá? Então, nós temos aqui ó, essa membrana da fecundação após a entrada do espermatozoide. Então, nenhum mais vai entrar nesse óvulo fecundado, ok? Essa fecundação ocorre aqui na região da tuba uterina e depois da fecundação que o óvulo se forma, né, pelas últimas etapas da meiose 2, e ele vai andar ó, pela a tuba até chegar ao útero, onde ele vai se fixar à parede do útero, no endométrio, no processo de implantação conhecido como nidação. Tá? A nidação é a fixação do embrião na parede do útero, chamada de endométrio. E isso já está formado, o embrião já está bem avançado e a gente vai conhecer essas fases em que ele se encontra quando chega na nidação. Então, vamos lá. Olha aqui, novamente, a nidação é o quê? A implantação do blastocisto. O blastocisto por quê? Já vai ser um conjunto de células, né, ó, envolvendo um líquido. Né? Essa cavidade é a blastocele e o líquido da blastocele é para nutrir essas células aqui. Então, nessa fase é que ele sofre a nidação, a fixação na parede do endométrio, do útero. Olha aqui, ó, óvulo já, né, fertilizado, o óvulo saiu do ovário, no caso aqui é o ovócito 2, vai ser fertilizado pelo espermatozoide com aquela reação que eu falei, né, atravessando coroa radiata, zona pelúcida, e aí vai ter a reação com os grânulos corticais, onde nenhum outro mais pode penetrar, e aí, após a fusão, após a união dos dois, nós vamos ter o quê? A cariogamia, que é a fusão dos pronúcleos do óvulo e do espermatozoide. Aí sim vai virar a célula-ovo, que é o zigoto. Esse zigoto é célula-ovo, ele é do mesmo tamanho do óvulo, tá? Que foi fertilizado, ainda não houve crescimento em volume, e ele vai permanecer nesse tamanho por vários dias, tá? Sofrendo divisões celulares sem aumentar de volume. Então, aqui, ó, as células começam a dividir, tá? Olha aí, divide em 2, em 4, em 8, até chegar em fase de mórula, que se assemelha àquela fruta, né? A amora. Por isso que recebe esse nome. E aí, de mórula, que é uma bola maciça de células, vai chegar a formar a blástula, né? Que vai ser com cavidade, que é o blastocisto, que vai ter essa cavidade blastocele. E é nessa fase que ele se implanta no útero, certo? O nome dessas divisões aqui, ó, que são mitoses, né? É clivagens ou segmentação. O zigoto vai passar a sofrer essas divisões, tá? Para começar ao desenvolvimento desse organismo futuro. Olha aqui. Então, nós temos aqui essa figura bem mais explicativa. Ó. O período pós-ovulatório, né? Que é entre o dia 9 e o 16, ou seja, ao 9º e o 16º dia do ciclo menstrual. O óvulo maduro aqui, ele está aqui com sua coroa radiata, zona pelúcida, todo certinho. Ele vai ser fertilizado. Se ele não for fertilizado dentro de 24 horas, ele vai ser
não vai mais permitir a entrada do espermatozoide. Reações químicas acontecem e ele envelhece, tá? Então, dentro de 24 horas ele tem que ser fertilizado, quando ele é liberado lá. Então, olha aqui, a gente já falou, né? O espermatozoide com o seu acrossoma, ele consegue penetrar as membranas do óvulo e aí o núcleo dele vai ser depositado no citoplasma do óvulo. Olha aqui, para o núcleo masculino, né? Você vai ter aqui o espermatozoide, ao entrar, ele vai deixar o seu núcleo. O núcleo do espermatozoide, que é esse daqui, e o pronúcleo feminino. Eles já estão aqui e isso vai fazer com que cada um deles tem 23 cromossomos, que nós estamos falando da espécie humana. E eles vão fundir para formar o que? Um núcleo com 46 cromossomos. O nome dessa união dos núcleos é cariogamia. Tá? Também recebe o nome de anfiomixia em outras espécies, zingamia, essa união, tá? Então, quando tem a fecundação, aí eu formo o zigoto. Funde os núcleos do zigoto e o zigoto já está aqui, ó, um ser diploide, tá? E ele já vai começar o início da sua primeira mitose, a primeira clivagem. No estágio, ó, em 36 horas da fecundação, você já tem 2 células. Com 48 horas já tem 4 células. Com 60 horas já tem 8 células. E com 72 horas após a fertilização você já tem a mórula, que é aquela bola maciça de células semelhante à fruta amora. Tá? E a formação de massa celular interna de 4 a 5 dias. Ó, já vai ter aqui o embrioblasto, né? Que são as células germinativas do embrião. Ela já vai começar a se formar, é a massa celular de embrião mesmo. E aí o restante vai dar origem a uma camada externa que é o trofoblasto, que vai proteger o blastocisto, que é essa estrutura aqui. E a cavidade que já se forma, que é a blastocela, onde vai ter o acúmulo de líquido. Quem que vai fixar esse embrião na parede do útero, no endométrio? É o trofoblasto, é ele que vai, ó, fazer o contato e a fixação desse embrião no útero. Quando ele tem essa fixação, é onde o embrião mesmo já vai, as células dele já vão passar a ter comunicação, tá, com o organismo materno. Até o momento elas estão sendo nutridas, ó, pelos líquidos da blastocele, mas esse líquido vai acabar, né? E aí ela precisa de um outro mecanismo, é por isso que tem a fixação para a formação dos anexos embrionários que a gente vai conhecer adiante. Olha aqui, a anidação, esse processo, ele pode acontecer de 8 a 14 dias, tá? Mais precisamente no 8º dia depois da fecundação. Só lembrando aqui, voltar aqui um instantinho, que existem animais que têm a polispermia, tá? Vários espermatozoides podem entrar nos seus óvulos, só que eles são degenerados, só um realmente vai efetivar, tá? Do jeito que tem a poliovulação, né? Alguns animais, até o ser humano mesmo, ele pode liberar mais de um óvulo. Por isso que tem a questão da geniparidade, né? A formação de gêmeos. Então, quais são os tipos de ovos? Então, gente, os ovos são chamados assim, mas é a célula ovo, é o zigoto, é aquela resultante da fecundação. Ela passa a sofrer inúmeras mitoses, mas essas mitoses, essas divisões vão ser diferentes de acordo com o tipo de célula ovo. Elas têm um material nutritivo chamado vitelo, tá? Como você vê aqui nas imagens. E esse vitelo, ele pode estar posicionado em diversas formas. Por exemplo, nessa célula aqui, ó, você tem um polo onde está um núcleo chamado polo animal, que é o que vai sofrer divisões, e onde se acumula o vitelo, que é o chamado polo vegetativo. Essa célula aqui, ela está bem distribuída, de forma igual, então ela vai sofrer divisões nessa região do polo animal, tá? Certinho. Aqui essa região, essa célula aqui, você já vai ver que ela tem um vitelo bem mais volumoso, deixando o polo animal com a região bem pequena. Então, veja que a divisão celular vai ser bem pequena aqui, ó, limitada a essa parte aqui, superficial. Discoidal, né? Um discozinho. E aqui, no centro-leste, é um ovo centro-leste, é um ovo onde tem vitelo no centro, na periferia, ao redor do núcleo, tá? Então, assim, onde tem vitelo, não tem a divisão celular, a clivagem é dificultada, ela só acontece onde não tem clivagem. No nosso óvulo, o óvulo humano, ele é praticamente
quase nada de vitelo. Por quê? Porque logo ele vai fixar ao corpo materno e vai receber os nutrientes de lá. Então, ele não precisa de muitos nutrientes. São poucos momentos que eles vão passar longe, né? Sem toque com o corpo materno lá, o útero, para receber os nutrientes. Então, a gente chama o nosso ovo de alécito, porque ele é praticamente sem vitelo. Tá? Olha aí, a ontogênese é exatamente o desenvolvimento, né, do zigoto até a maturidade sexual, tá? Que é isso que a gente vai começar a ver aqui, ó, o zigoto sofrendo suas clivagens, a formação de blástula, a gente também vai ver a formação de órgãos, a formação do sistema nervoso, isso é a ontogênese, tá? As divisões iniciais, ó, que é a clivagem ou segmentação, vai formar células menores, elas são chamadas de blastômeros, tá? Os blastômeros são essas células aqui, ó, da mórula. A mórula é o quê? É uma bola maciça de blastômeros. E o que é a blástula? É uma bola de blastômeros com uma cavidade cheia de líquido, que é a blastocele, tá? Então, aqui, se você fizer um corte na blástula, você vai ver a sua cavidade cheia de líquido, ok? A segmentação nos ovos oligolécitos. Então, assim, quanto à quantidade de ovos, os ovos podem ser oligolécitos, telolécitos ou centrolécitos, ou seja, oligo vem de pouco, ele tem pouco vitelo, tá? Os ovos que têm pouco vitelo são os que ocorrem em esponjas, corais, mamíferos, anfíbios, plateumintos, e ele vai ter pouco vitelo, ou seja, ele vai ter uma clivagem total, ou seja, todo o ovo sofre divisão, porque não tem aquele material nutritivo impedindo. Então, o ovo oligolécito, ele pode ser isolécito, ele pode ser heterolécito, quando ele tem uma quantidade a mais de vitelo para um lado da célula e outro não. Mas mesmo assim é pouco vitelo, não impedindo a divisão. Vamos entender agora. O ovo isolécito, olha aqui, ó, ele sofre a primeira clivagem, 2 células iguais, sofre a segunda, as células têm o mesmo tamanho. Eu digo que isso aqui vai ser o quê? Uma segmentação total, né? Igual, tá? É uma segmentação total igual, as células têm o mesmo tamanho. Ó, formam mais 4, as 4 células sofrem a terceira clivagem, olha aqui. E elas vão formar os blastômeros iguais, ó. Isso aqui é uma segmentação total, né, igual, onde você não tem diferença de tamanho de blastômeros. Já no ovo heterolécito, você vê aqui, ó, quando ele chega essa fase aqui de 4 células, que ele já está na terceira clivagem, ele vai sofrer, ó, uma diferenciação. As células vão ficar menores e outras maiores. Essa diferença faz com... Quem fez a diferença? A presença de vitelo um pouquinho a mais, né, nesse ovo. A distribuição dele é diferente. E aí, as células menores recebem o nome de micrômeros e as maiores de macrômeros. Tá? O vitelo não foi o empecilho para não dividir, dividiu, só que de tamanhos diferentes. Os ovos oligolécitos, né? 4 células sofreram aqui olha aqui, mesma coisa, ó. Micrômeros e macrômeros, a mesma coisa, tá? Então, são óvulos, ó, que tem pouco vitelo. O heterolécito é oligolécito? É. O isolécito é oligolécito? É, tá? Então, são ovos que têm pouca quantidade de vitelo. E isso faz com que ele sofra divisão em todo o ovo, ou seja, uma segmentação total. A gente chama de holoblástica, de holo, que é total, tá? Então, holoblástica total, igual ou desigual, ou seja, igual quando são os blastômeros iguais e desigual quando tem micrômeros e macrômeros. Já nos ovos telolécitos, que tem uma grande quantidade de vitelo, que é comum nos ovos de aves, répteis, do polvo, da lula e do mamífero ornitorrinco, você tem uma clivagem só na região superficial, só onde tem o polo animal. Então, olha aqui, ó, primeira divisão, segunda divisão, certo? E elas vão formar uma cicatrícula, ó. Elas vão sofrendo as clivagens só aqui. O nome disso aqui é o quê? Uma segmentação meroblástica, ou seja, só parte do ovo vai sofrer divisão, tá? No caso aqui, meroblástica, porque só vai ser nessa parte superficial, ou discoidal, discoidal. É um disco aqui, que é a de cicatrícula. Já no centrolécito, onde
o ovo tem uma concentração de vitelo ou no centro, tá? Ou na periferia, tá? Ele vai acontecer, os ovos dos artrópodes, né? Ele vai acontecer assim, ó, a divisão começa aqui no centro, depois ela migra para a periferia e o vitelo se acumula no centro. Então aqui eu digo que é uma segmentação meroblástica superficial, tá? Olha aqui para você entender, segmentação total ou parcial. Segmentação total, eu posso chamar de segmentação holoblástica. E ela pode ser igual nos ovos isolécitos, olha aqui, ó, os blastômeros iguais, ou ela pode ser desigual nos ovos heterolécitos, né? Como a gente já viu aqui. A segmentação parcial é chamada de meroblástica. E ela pode ser discoidal nos ovos telolécitos, formando essa cicatrícula, e pode ser superficial nos ovos centrolécitos, só na superfície, ok? Segmentação comparativa aqui, ó, nos grupos. O anfioxo, esse anfioxo é um cordado, tá? Muito estudado porque ele é um animalzinho transparente que vive nas areias de praia e ele tem a notocorda por toda a vida. Então, ele foi um animal esclarecedor para o entendimento da formação das estruturas do sistema nervoso. Tá? Então, olha aqui, ó, ele também sofre, ó, o zigoto dele, ele sofre igual, ele sofre, a holoblástica é igual, olha aqui, ó, tipo a nossa, tá? Muito parecido. Todos eles, ó, aqui a zona pelúcida nos mamíferos, ó, também holoblástica igual. A holoblástica desigual já é nos anfíbios, porque ele já tem um pouco mais de vitela, mas ele ainda é heterolécito. Já em répteis e aves, que tem muito vitelo, olha aqui como a divisão meroblástica já é uma divisão meroblástica que só é na metade, mas é discoidal nos telolécitos e é superficial nos centrolécitos, dos artrópodes. Essa tabela aqui está bem explicativa para você. Ela tem no seu material também, tá? Que eu preparei. Então, olha aqui, o desenvolvimento dos animais, logo após a fecundação, que forma o zigoto, ela vai sofrer diferentes etapas, tá? Depende da classe, do filho que ele pertence. Então, assim, tem animal que já nasce do ovo, um animalzinho jovem, só falta crescer, tá? Isso é um desenvolvimento direto. O animal não sofre metamorfose, ele já vai da fase que ele sai do ovo, ele não tem fase de larvas, ele já vai só crescer. É o que acontece com a gente, né? Com outros mamíferos, com aves, répteis, minhocas, tubarões, aranhas, traças e muitos outros. O nome desse tipo de desenvolvimento é um ametábolo, ou seja, não tem metamorfose. Já quando o animal sofre uma fase de desenvolvimento que ela vai mudando, ele se transforma de uma fase para outra, até chegar na fase adulta, você diz que esse desenvolvimento é indireto. O desenvolvimento indireto, ele pode ser total ou parcial. Ou seja, se o animal sofre uma metamorfose completíssima, porque ele formou do ovo uma larva, ele vai passar por um casulo, que é a pulpa, e ele vai formar um animal adulto. Essa é uma metamorfose total, eu chamo de holometábolo. É o que acontece com a mosca, com o mosquito da dengue, né? Da zika, vários insetos, o sapo também, né, sofre esse tipo de metamorfose aqui. Peixes, né, quando formam alevinos. Já o animal que sofre, sai do ovo, ele nasce um animalzinho quase parecido com um adulto, mas está faltando algumas estruturas. Então, a gente chama de ninfa. Esse aqui é uma metamorfose, ó, parcial, ou seja, com pouca coisa ele se transforma no animal adulto. É o que acontece com gafanhotos e baratas, né? Aí você chama o desenvolvimento de hemimetábolo. E também, de acordo com o local que os embriões vão se desenvolver, a gente também tem uma classificação. Aqueles em que a fêmea elimina o ovo já para o exterior, né, cheio de reservas nutritivas, que é o que acontece com as aves e com alguns répteis, você chama de ovíparos, né? Por exemplo, a fêmea já põe o ovo ali e lá dentro do ovo o embriãozinho vai receber os nutrientes daquele ovo e ele vai respirar por ali e vai nascer sozinho, tá? São ovíparos. O ornitorrinco também é ovíparo e ele é um mamífero. Já os ovovivíparos, né? O embrião vai se formar dentro de uma reserva nutritiva ou um ovo, ou não, mas ele vai ter uma reserva para ele dentro do corpo da mãe, ele está mais protegido ainda.
Então, nesse caso, ele só nasce quando ele já está prontinho ali, mas ele não tem uma placenta ligando, é só apenas ele está usando o corpo da mãe como um abrigo para proteger aquele momento onde ele está ali, como se ele estivesse dentro de um ovo. Os ovovivíparos, eles têm uma quantidade menor de ovos do que os ovíparos, tá? Porque eles têm essa proteção a mais. Então, o que acontece aqui com tubarões, com cobras, né? Com muitos animais, muitos peixes e outros répteis também que eu citei. E invertebrados também. Os vivíparos, eles vão ter assim, o embrião vai se fixar na mãe para receber nutrientes durante o seu desenvolvimento. Ele não vai crescer independente da mãe. Ele vai formar até ele ter o momento do nascimento. Então, nesse caso, eu estou falando que de animais vivíparos, é o nosso caso, né, nós mamíferos, onde nós vamos ter até o auxílio de estruturas que vão ajudar no desenvolvimento, que são os anexos embrionários, tá? E ocorre uma troca de nutrientes da mãe para o filho, troca gasosa também. Então, os vivíparos, né, têm essa proteção aí a mais. E, geralmente, os vivíparos são aqueles que têm os ovos, né? No caso, os ovos que nem precisam de muito vitelo, porque o vínculo deles é cedo com o corpo materno, tá? Então, olha aqui, a primeira célulazinha, né? A estrutura que se forma, nem a primeira célula, desculpa. A primeira estrutura, logo depois que o zigoto começa a sofrer as primeiras divisões, é o blastocisto, né? E aí o blastocisto, depois que ele era que antes o blastocisto, ele era mórula. E aí ele criou uma esfera oca, né, com reserva de líquido, e esse líquido vai nutrir essas células do blastocisto, tá? Então, o blastocisto, como você vê aqui na imagem, ele é uma camada de células, tá? De blastômeros, onde dentro vai ter o líquido, que é a cavidade blastocele. Você já vai ter uma massa celular chamada embrioblasto, que é onde vai dar origem ao embrião. E as outras células formam essa camada externa, que é o trofoblasto, que o trofoblasto ele vai se fixar ajudar na nidação, na fixação do útero. Ele também vai ajudar na formação dos anexos embrionários. Mas, antes de chegar aos anexos embrionários, a gente tem que passar de fase em fase embrionária. A gente falou de mórula, a gente falou de blástula, agora a gente fala de gástrula, que é o processo de gastrulação. Nessa fase, tem um grande número de células que estão o tempo todo crescendo, aumentando o seu volume. E aí, nessa fase, começam a diferenciar as camadas de células, chamadas de folhetos germinativos ou folhetos embrionários. E eles que vão dar origem aos tecidos do indivíduo, os tecidos e os órgãos, né? Então, olha aqui na imagem, ó, os micrômeros e os macrômeros, né? Polo vegetativo é onde vai ter as células maiores devido à dificuldade de visão. E os micrômeros no polo animal, onde tinha menos vitelo, tá? Aqui é uma blástula, a camada dela, a cavidade blastocele, e aí começa, ó, a formação da gástrula, quando tem essa embolia, né? A emboliazinha da camada de célula, fazendo com que ela crie, ó, duas camadas se unam para envolver uma outra cavidade, tá? Então aqui a formação de quê? Do arquêntero, que é o que vai dar origem ao futuro sistema digestório, a cavidade digestória. Então olha aqui, você vê que a blástula sofre essa deformação para reunir as duas camadas, não é isso? Os folhetos embrionários já vão se formar aqui. Então, você vê que você tem aqui, ao final da gastrulação, uma camada externa, que é a ectoderme, a que ficou abaixo dela recebe o nome de mesentoderme, que forra o arquêntero, e uma cavidade, que é o blastóporo, tá? E aqui é a gástrula. O blastóporo é uma cavidade que pode dar origem à boca ou ao ânus. Nós vamos ver, tem uma classificaçãozinha para isso, tá? Olha aí os folhetos embrionários. O ectoderme é o mais externo, o mesoderme é o mais intermediário e o endoderme é o mais interno. Veja que a gástrula, ó, ficou desse jeito, não foi? Ela se emboliu, ó, e teve a formação do arquêntero. E o ectoderma forma o quê? A epiderme, os anexos epidérmicos, né? Pelos, sistema nervoso,
com o tubo neural, com o sistema nervoso central, os nervos e cavidades. O mesoderma, que é essa intermediária que vai ficar entre os dois, vai formar a derme, que está abaixo da epiderme, ossos, músculos, o sistema circulatório, o sistema reprodutor. E o endoderma, que é essa mais interna que envolve o ar, que está aqui pertinho do arquêntero, sistema respiratório e os órgãos do sistema digestivo. Olha aqui também outra tabela para você. Ó, epiderme e anexos, né, pelos, unhas, chifres e penas é da ectoderme. As glândulas, né, sudoríparas, sebáceas, mamárias, todas as glândulas do corpo, as glândulas do sistema endócrino também. O sistema nervoso, com todas as suas estruturas, encéfalo, medula, os gânglios, a lente do olho, a retina e a córnea, todo o revestimento da boca, nariz, do ânus, o esmalte dos dentes, todos têm origem da ectoderma. A mesoderma vai formar os músculos, né, os tecidos conjuntivos, ossos, cartilagens, a derma, os tecidos sanguíneos, o sistema cardiovascular, o sistema linfático, urinário, genital, o pericárdio, que é aquela pele que envolve, é uma camada que envolve o coração, a pleura, o peritônio. Peritônio é uma camada que envolve órgãos do sistema digestivo, a pleura envolve os pulmões, são membranas, né, de revestimentos. A córtex de adrenal, que é uma estrutura de uma glândula endócrina adrenal, o sistema cardiovascular, o esqueleto, os músculos, o sistema urinário. Tudo é a mesoderma. E a endoderma, revestimento do tubo digestório, respiratório, né? O fígado, o pâncreas, a glândula tireoide e glândulas paratireoides. Revestimento de bexiga urinária, tá? Olha aqui, os cílios que varrem as impurezas, nas células caliciformes, todas essas estruturas aqui, ó, dos brônquios, epitélio da bexiga, epitélio do intestino delgado com as suas microvilosidades, são de origem da endoderme. Então, assim, os animais, eles podem ainda ser divididos de acordo com o número de folhetos que eles apresentam. Então, nós temos animais diblásticos, quando eles só têm 2 folhetos, no caso o endoderma e o ectoderma. Aí nós temos os quinidários, né, representado por corais e medusas, como exemplos. Os triblásticos são aqueles que têm 3 folhetos, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. É a maioria dos animais, que é os anelídeos, os plateumintos e os vertebrados. Nós estamos inclusos neles, tá? Os triblásticos, eles podem ainda ser divididos de acordo com a presença ou não de celoma. O que é celoma? É uma cavidade formada lá pelos folhetos que vai dar origem às cavidades do corpo, que vão ser preenchidas por órgãos. O animal que não tem, ele é acelomado, ele é achatado, daí o nome dos plateumintos, solitários e tênues. Os celomados, que são a maioria, são os que têm essas cavidades feitas pelo mesoderma, tá? É o caso de anelídeos, moluscos, equinodermos e o ser humano. Os pseudocelomados são aqueles em que existe a cavidade celoma, mas ela não é feita somente de mesoderma, ela é feita de mesoderma e endoderma, por isso que ela é chamada de pseudoceloma, porque não é o celoma verdadeiro. E aí nós encontramos em quem? Nos nemateumintos, que são os vermes cilíndricos, filários e lombrigas, ok? Aqui o famoso anfíoxo, né? Que eu já tinha comentado anteriormente, que é um animal que ele é transparente, ó, ele vive nas areias da praia, e é possível ver a notocorda no seu corpo, que dura por toda a vida. Olha aí a notocorda. Tubo nervoso dorsal, tá? Cauda, ânus, músculos, atrióporo, intestino, faringe, átrio, boca, tentáculos. Tudo dele é bem visível, então ele é muito estudado na questão do entendimento da embriologia. E é comparado a nós, porque ele é um cordado, né? Ele já tem notocorda. Aí agora, sobre aquela classificação do blastóporo. Quando o animal tem do blastóporo, ele forma a boca, primeiramente, né? Ele é chamado de protostomos, né? Que é o caso da maioria dos invertebrados, certo? O que é o blastóporo, lembra? É aquela cavidadezinha que formou lá na gástrula, tá? Na formação da gástrulazinha, que é quando ela vai embolir, ela sofre embolia e forma aquela abertura. Ele é o blastóporo, que vai dar origem ou à boca ou ao ânus. Quando ele origina a boca, ele é protostomos.
E quando ele origina o ânus, ele é deuterostômios, é o caso da gente, né? Os equinodermos e cordados, nós somos cordados, tá? Então, a boca se forma mais tarde em outra região. Então, forma primeiro é o ânus no blastóporo. Então, aí, nesse caso, ele é deuterostômios. A gente, na escala evolutiva, os deuterostômios são mais desenvolvidos que protostômios. Olha as fases de desenvolvimento embrionário aqui, novamente, ó. A blástula, né? Aquela estruturazinha lá que tem as camadas de células com a blastocele, que tem líquido. Aí ela vai sofrer, ó, para formar a gástrula, ela sofre embolia, né? Embolia dos micrômeros, ó. Eles vão aprofundar, penetram, né? Na blastocele, pelo lábio dorsal do blastóporo. E aí vai formar o quê? Aquela cavidade, que é o arquêntero. Continua a insinuação dos micrômeros agora também pelo lábio dorsal. Aqui e aqui. E aí, do blastóporo, tem no início da formação do arquêntero. E a blastocele vai diminuindo. Certo? Isso aqui é a formação de quê? Da blástula para a gástrula. A gástrula jovem, ó, ela já tem aqui o endoderma, o arquêntero, um blastóporo em círculo, né? O ectoderma por fora e o mesoderma. A blastocele desaparece totalmente e já temos aqui os 3 folhetos embrionários. Quando passa para a gástrula adiantada, o blastóporo torna-se menor, não é isso? Ele torna-se menor. O arquêntero já está bem delimitado aqui. Temos as 3 camadas, ectoderma, mesoderma e endoderma. E você já tem aqui também a formação da notocorda, porque o embrião já está se alongando no eixo antero-posterior. No fim da gastrulação e o início da neurulação, já vai formar a placa neural e a notocorda. A placa neural, ela vai dar origem ao tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central. Ao lado dela, vai formar também 2 cristas, né? 2 pontas dessa placa vai formar 2 cristas, chamadas cristas neurais, que vão dar origem ao que? Aos nervos do sistema nervoso. E a notocorda vai dar origem à coluna, né? As estruturas da coluna vertebral. Para a formação de órgãos, só um instante. Isso que eu falei agora é a fase de neurulação. Ela ocorre na gastrulação, o início dela com a formação dessas estruturas do sistema nervoso. Aí vem a fase da formação de órgãos, que é a organogênese. Olha aqui, ó, por volta da 3ª semana da gestação, o zigoto já vai chegar nessa fase de embrião, olha aqui. E aí já começa a formar, ó, sistema nervoso central, coração, membros, olhos. Os membros superiores formam primeiro, depois os inferiores, formam dentes, o palato, a genitália. Não é que o sexo é determinado aqui não, tá? O sexo é determinado bem aqui no início, mas a genitália externa ela só se desenvolve mais adiante. Ouvidos, ok? Então aqui, ó, ao longo da gestação ele vai ganhando essas formações de órgãos, que é a fase de organogênese. E por volta da 38ª semana ele já está, né, ele já entra no período fetal na 9ª semana. E ele, até a 38ª, ele já é um feto, tá? E é um feto que pode nascer com 38 semanas, com 39, tá? Com 40 e até 42. Ele é um feto a termo, ele nasce dentro do período correto. Mas ele pode nascer até antes das 37, que é pré-termo, que é os prematuros, e ele pode nascer após a 42ª semana, que é os pós-termos, tá? São problemas que podem acontecer e isso não é bom para o bebê, porque ele já entra em sofrimento fetal e nem para a mãe, né? E os anexos embrionários, né? Que são as estruturas que auxiliam o desenvolvimento do embrião. Eles não fazem parte do embrião, mas eles estão lá na fase gestacional. Eles são constituídos das estruturas embrionárias, tanto da mãe quanto do feto, principalmente no ser humano, na questão da placenta ali. Ele vai colar no útero e vai formar uma estrutura de ligação íntima, né? Então, quem são os anexos? O âmnio, que ele vai formar uma proteção, tá? O âmnio, ele forma da ectoderme e da mesoderme. Ele hidrata, ele protege, principalmente naqueles que precisam de uma gestação mais longa, que precisam de
de passar vários momentos do embrião se desenvolvendo. Nós temos o âmnio, né, e um líquido amniótico, bem consistente para que ele possa também proteger de choques mecânicos. O córeo, né, o córeo, ele é mais externo, tá? Olha aqui, o córeo, tá? Ele é mais externo, o âmnio aqui, ó, já é mais coladinho no embrião, certo? Mais próximo do embrião para uma bolsa, né? E pode acumular o líquido, que é o líquido amniótico. O córeo já é mais externo, tá? Ele tem origem de quê? Do ectoderme e do mesoderme. E ele, no ovo é aquela películazinha, logo abaixo da casca tem uma película, ali é o córeo, né? E na gente ele já é bem menos desenvolvido, tá? Mas ele participa da formação da placenta. E ele permite, nas aves, as trocas gasosas. O alantoide, ele tem origem do endoderma, tá? Ele é mais exterior e ele também vai estar formado aqui, ó, ligando-se ao processo, o sistema digestivo. Por quê? Lá nos ovos das aves, como é que aquele embrião vai liberar os seus excretas? Tem que acumular numa bolsinha chamada alantoide, tá? Então, o sistema intestinal vai estar ligado a ele. E aí o ovo é fechado, então ele vai jogando lá. No caso da gente, do ser humano, tudo vai passar pelo cordão umbilical, os excretos do embrião, tá bom? Então, a gente tem um alantoide meio que reduzido e quase inexistente. A vesícula vitelínica, essa foi o primeiro anexo embrionário a surgir, né? Ela tem origem do endoderma. A vesícula vitelina, ela vai ter a reserva nutritiva, tá? Ela vai ter uma reserva nutritiva, olha aqui, o saco vitelino. E ela vai ser muito útil para os ovíparos, porque vão estar lá dentro do ovo e eles não vão ter como receber alimento externo, a não ser o que está lá dentro. Por isso que eles têm um saco vitelino bem desenvolvido. Nós não temos por quê? Porque nós temos a placenta que vai nos transmitir da mãe para o filho, através do cordão umbilical. Tá? Então, aqui, a placenta, que é exclusiva de mamíferos, ela vai permitir a passagem de oxigênio e nutrientes e a volta de excretas e gás carbônico do filho para a mãe. Mas a questão da placenta, que nos mamíferos, eles se classificam aqui. Os prototérios são aqueles que não têm placenta, é o caso do ornitorrinco, né, e da ecdna, eles são ovíparos, são mamíferos que não têm placenta. Os metatérios são aqueles que têm placenta a placenta bem rústica mesmo, ela não é suficiente para manter a gestação completa do animal. Então, nós temos aqui os marsúpios, né, que é o canguru, o coala, o gambá, eles têm uma bolsa externa que o bebê nasce prematuro e ele vai se desenvolver nessa bolsa, completar o seu desenvolvimento já fora do corpo da mãe, já usando o leite materno que sai das mamas ali, tá? Então, eles são metatérios. E nós, né, os mamíferos e nós, somos eutérios, ou seja, temos realmente placenta verdadeira e ela vai permitir aquela comunicação mãe e filho durante toda a fase gestacional. Então, nós temos aqui, ó, no ovo da galinha, veja aqui, ó, a galinha você tem aqui no ovo da ave, né, um âmnio que envolve o embrião, você tem um alantoide grande para encher de excretas, você tem um saco vitelínico grande, que é a gema para quê? Nutrir esse embrião. Aí você tem o córeo e a casca, e a clara, a albumina, né, e a câmerazinha de ar. Então, aqui, ó, ele tem que se virar sozinho nesse ambiente até chegar o dia de nascer, formadinho, certo? Já no caso do humano, ele tem aqui, o que ele precisa? Comunicação com a mãe, através do cordão umbilical, que é feito de quê? De uma veia umbilical e de duas artérias umbilicais. E isso faz com que ele se comunique, recebendo nutrientes e liberando os excretas. Então, ó, aqui nós temos da mãe a placenta, vilosidades coriônicas, veja que eu falei que o córeo participa da formação da placenta, ó. Isso aqui faz com que ela penetre no endométrio e se fixe lá, tá? E você tem córeo, vilosidades coriônicas, o saco vitelínico é mínimo, porque a gente já tem a comunicação para se nutrir, cordão umbilical, né? E o âmnio com muito líquido de proteção e hidratação para esse feto, esse embrião e esse feto. Veja bem que a mãe, ela não pode, né, no caso o ser humano, ela não pode consumir certas substâncias porque passa para o filho através da placenta. Podem passar vírus, podem passar diversas coisas. Então,
A gestação é um período bastante delicado que precisa de uma atenção especial e cuidados necessários para a saúde desse futuro filho. Ok, gente? Então, embriologia, fica aí essa nossa aula e eu espero ter ajudado você e até a próxima, que a gente realmente agora vai ter genética na nossa próxima aula. Então, até mais. Tchau, tchau.